aí, galera, vocês estão bom demais? Uns vídeos atrás, alguém veio e comentou falando que Léo, achei muito legal o canal, tô muito ansioso pra ver você falar do meu Chelsea. Eu não vou fazer um vídeo assistindo melhores momentos de campeonato gringo, porque, sinceramente, eu não sou tão ligado em campeonato gringo. Eu prefiro futebol brasileiro por muito. Mas eu quero falar, às vezes, de futebol gringo aqui. Então vamos fazer um vídeo comentando o que rolou na rodada? Eu acho que é legal. Digam se vocês gostam aí nos comentários. E aí a gente pode fazer. Não vai ser vendo melhores momentos. Eventualmente a gente pode, né? Quando chegar mais na reta final do campeonato. Às vezes numa final, aqui e ali. Mas em geral eu acho que esse vídeo vai ser bem bacana. Então, separei algumas ligas internacionais pra gente falar, comentar um pouco a tabela, resultados, etc. E vamos começar com ele. Sim, o sauditão. Não dá pra não falar de futebol saudita agora, meu Deus do céu. Temos 9 rodadas passadas do campeonato saudita e está no momento na liderança com 23 pontos o Al Hilal, o time também do Neymar, do... Quem mais tá nesse time? Rubem Neves, o Bono, enfim, essa galerinha aí. Ganhou de 3-0 nesse final de semana contra o Al-Okhdod. Isso é a pronúncia. Tô tentando fazer o meu melhor. Tá em primeiro lugar, com 23 pontos. Em segundo tá o Al-Tawon, que eu não tenho certeza. Então, talvez vocês possam pesquisar aí e ter mais certeza que eu. Mas é um time que é um time meio low profile, tá ligado? Não é um time com muitos craques internacionais e que fez contratações absurdas. É um time, né, comum. Em terceiro lugar, o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, que nesse final de semana empatou 2-2 contra o Abha. E em quarto lugar, o Al Ittihad, que é o time do Benzema, Romarinho, que nesse final de semana perdeu pro quinto colocado, o Al Ahly, que é do time do Roberto Firmino, tá? Então, basicamente essa é a tabela atualmente do Campeonato Saudita. 9 rodadas se passaram, e é isso. Lembrando que os 2 primeiros se classificam para a Champions League Asiática. 9 rodadas ainda, né? Tem bastante rodada pela frente. No futebol português, digam aí se tem alguém de Portugal assistindo, né? Acho bacana a gente falar de Portugal. 8 rodadas já foram e temos no momento o trio, né? No topo da tabela. Sporting, Benfica e Porto, nessa ordem. Os 3 ganharam nesse final de semana. Benfica ganhou fora de casa do Estoril. O Porto ganhou no Estádio do Dragão de 1-0 do Portimonense. E o Sporting 2-1 contra o Arouca. Em quarto lugar, o Braga tá lá. Lembrando que os 2 primeiros se classificam para a Champions League e o terceiro para a Liga Europa. O quarto vai para a Conference League. O Braga, só a título de curiosidade, também ganhou 2-1 do Rio Ave no sábado, jogando em casa. Futebol francês. Temos uma boa notícia, hein? PSG não está na ponta! Aê, salva de palmas! Eu fico feliz, hein? Fico feliz demais porque, assim, não tenho bons sentimentos pelo PSG. Dito isso, vocês viram o gol? Eu recomendo vocês pesquisarem. O gol que o Mbappé perdeu esse final de semana, ele dribla o goleiro, sem goleiro ele chuta por cima do gol. Cara, que gol perdido absurdo. Mas, mesmo com esse gol perdido, o PSG ganhou esse final de semana 3-1 contra o Rennes e sobe 2 posições. Estava em quinto o PSG. Agora subiu para terceiro lugar com 15 pontos. Em segundo lugar tem o Nice com 16. O Nice, nesse final de semana, ele... Cadê o Nice, pelo amor de Deus? Não tô achando aqui o Nice. Oxi! Nice não jogou esse final de semana? Cadê o Nice? Não tô achando, meu Deus. Aqui ganhou de 1-0 do Metz fora de casa. E o Mônaco, que é o atual líder do campeonato, ganhou também nesse final de semana. Ganhou de 3-1 do Reims. Reims, que inclusive tá sendo uma surpresinha no campeonato. Reims e Brest. São 2... Gostaram da pronúncia? Brest. Estão sendo 2 surpresas, né? Estavam em terceiro e quarto colocado. Caíram. Na verdade, estavam em segundo e terceiro e caíram para quarto e quinto. Os 2. O Reims perdeu do Mônaco e o Brest empatou com o Toulouse 1-1 em casa. Em sexto está o Olympique de Marseille, que ganhou de 3-0 do Le Havre. No campeonato alemão, temos em primeiro lugar, com 7 rodadas passadas,
o Bayer Leverkusen. Esse Bayer Leverkusen aqui, vou abrir um parênteses. Que time interessante, hein, mano? Comandado pelo Xabi Alonso, esse time eu assisti uns jogos dele, não inteiro, assisti alguns melhores momentos, uns trechos de jogo e tal. Que time interessante, velho. Que time interessante. E assim, eu tenho muita dificuldade de acreditar que algum time vai conseguir ganhar a Bundesliga que não seja o Bayern de Munique. Ainda mais depois de como foi ano passado, como o Borussia Dortmund perdeu o título ano passado. Na última rodada tinha tudo pra ganhar. Tava dependendo só dele e conseguiu perder e entregar o título. Então, mano, sinceramente, eu não acredito que o Bayer Leverkusen vai ter gasolina suficiente pra aguentar até o final. Mas, sei lá, é um time muito bom. É um time muito bom, muito interessante mesmo, tá? Muito bom time. Em segundo lugar, surpreendentemente, temos o Stuttgart, que ganhou esse final de semana 3x1. O Bayer Leverkusen, eu não comentei, mas ganhou 3x0 do Colônia, que é o lanterna da competição. O Stuttgart ganhou de 3x1 do Wolfsburg nesse final de semana. E uma curiosidade, um bagulho interessante aqui. O Stuttgart, ano passado, foi disputar o playoff de rebaixamento. Porque, título de curiosidade pra vocês, a Bundesliga funciona da seguinte forma, o rebaixamento da Bundesliga. São 18 times, o 18º e 17º são rebaixados direto. Na segunda divisão, o primeiro e o segundo sobem pra primeira divisão direto. Enquanto isso, o antepenúltimo e o terceiro colocado, então o 16º e o terceiro da segunda divisão, o 16º da primeira e o terceiro da segunda, jogam em jogos de ida e volta um playoff, um jogo mata-mata, e quem ganhar desse confronto fica na Série A e quem perder fica na Série B, né? Ou vai, depende. E o Stuttgart ano passado disputou esse playoff, terminou o campeonato em 16º, não foi rebaixado, e agora tá em segundo lugar, mano. Impressionante isso, inclusive 5 vitórias nos últimos 5 jogos pro Stuttgart. O Bayern de Munique é o terceiro, ganhou de 3x0 do Freiburg. Esse time do Bayern de Munique, assim, tá longe de ser aquele Bayern dominante que a gente viu nos últimos anos na Bundesliga. Tem muitos problemas esse Bayern de Munique. E assim, Harry Kane foi pra lá agora, né? Então assim, eu não sei, a gente tem que ver se essa fama de espantatítulo do Harry Kane se mantém até no Bayern de Munique. Se for até no Bayern de Munique, mano, sei lá, tem que levar esse cara pra benzer, porque não é possível. Em quarto lugar temos o Borussia Dortmund, que ganhou de 4x2 do Union Berlin. Union Berlin, que inclusive, tadinho, time bom, né? Time interessante, time que eu tenho um carinho, mas tá zicado na Champions League. A gente fala mais sobre isso outro dia. Futebol italiano, temos um novo líder da Itália, hein? Com 8 rodadas, o Milan toma a frente da tabela com 21 pontos. A Inter está em segundo com 19, Juventus em terceiro com 17, Fiorentina em quarto com 17 também. E Napoli, o atual campeão, só em quinto com 14 pontos. Caiu 2 posições o Napoli. Os resultados passando rapidinho. Genoa, o Milan ganhou de 1x0 do Genoa fora de casa. A Inter 2x2 com o Bologna em San Siro, né? Em casa, a Inter. Então um empate que fez eles perderem a liderança da tabela. A Juventus ganhou de 2x0 do Torino em casa. A Fiorentina 3x1 do Napoli nesse confronto direto. Fora de casa, inclusive, tá? Lá no estádio Diego Armando Maradona em Nápoles. Jogo importantíssimo pra tabela. E assim, esse time do Milan, o Milan e a Inter, eu acho que por como eles terminaram a temporada passada muito bem, eu tinha expectativas talvez um pouquinho mais altas nesses dois times. E apesar de, você tá falando do primeiro e do segundo colocado e tal, eu sinto que eles estavam jogando melhor no final do ano passado do que no começo desse ano. Enquanto isso, a Juventus é um time que eu coloco um pouco de fé nesse campeonato italiano, tá? Mesmo estando em terceiro, a Juventus não tem competição internacional esse ano. Então, Milan e Inter, em algum momento, vão ter que começar a dividir a atenção entre Champions League. Eu acho que os dois se classificam para o mata-mata, mas talvez uma Europa League ali, não sei o quê. Então, eventualmente, eles vão ter que começar a dividir a atenção entre campeonato. A Juventus não. A Juventus está focada só no campeonato italiano. Então, vamos ver como é que isso vai se desenvolvendo ao longo das próximas rodadas. Na La Liga, o Real Madrid está em primeiro lugar, se manteve em primeiro lugar, mas tivemos mudança na vice-colocação. O Barcelona estava em segundo e agora o Girona volta a ser segundo lugar. Mano, que história surpreendente do Girona, né, velho? O Girona é uma surpresa absurda essa temporada. Que surpresa bizarra, velho.
Ganhou de 1-0 fora de casa do Cádiz, assume de volta a segunda colocação. O Barcelona tropeçou fora de casa contra o Granada, que é o penúltimo colocado, cara. Pelo amor de Deus, hein, Barça. 2-2 o Barcelona e cai agora para a terceira colocação. O Girona volta para a segunda colocação. O Real Madrid, que eu falei que está em primeiro, ganhou de 4-0 do Osasuna. O Atlético de Madrid ganhou de 2-1 do Real Sociedad. O Atlético de Madrid, cara, tô gostando do Atlético essa temporada, hein, mano? Tô gostando do Atlético essa temporada. Parece que o Atlético tá voltando a ser Atlético. O Simeone, nessas últimas temporadas, eu acho que o Simeone tentou fazer algo que não é o estilo dele. Sempre falaram, o Simeone é um técnico que só defende, joga por uma bola, tal, não sei o quê. E foi assim que o Atlético de Madrid chegou numa final de Champions League. E acho que nas últimas temporadas ele tentou mudar um pouco mais, tentou fazer o time do Atlético propor um pouco mais o jogo e ser menos um time reativo. E acho que não deu muito certo. Mas o Atlético, desse jeitinho de Simeone, né, com esse jeito retranqueiro, no melhor sentido dele, dá frutos, cara. Dá frutos, é um bom time. E na Premier League, mano, eu nunca achei que eu fosse falar isso na minha vida. Nunca. Tottenham, líder da Premier League. Isso é inacreditável, cara. O Tottenham é líder da Premier League. Assim, eu não consigo acreditar que o Tottenham vai ser campeão da Premier League, gente. Desculpa. Pode estar liderando com 20 pontos de diferença na última rodada. Eu acho que vai dar um jeito da tabela, sei lá, do regulamento, dar 20 pontos pro Manchester City, 21 pontos, e o Tottenham, 0. E o Manchester City vai ser campeão. Mas, no momento, 8 rodadas se passaram e o Tottenham é líder da Premier League. 1-0 no Luton Town fora de casa. Jogo, nossa, que foi sofrido. Eu assisti os melhores momentos desse jogo. Jogo que foi, meu Deus, que sofrência pro Tottenham ganhar, mas ganhou, né? Se for pensar em sorte de campeão, em anos passados aí o Tottenham perderia esse jogo, né? O Arsenal ganhou de 1-0 do Manchester City, resultado gigante, num jogo que foi ruim. A real é esse jogo foi ruim. Assim, mas como é futebol gringo, as pessoas falam que não, foi um jogo muito bem estudado, né? Foi um jogo tenso, um jogo de respeito. Foi um jogo ruim, né? Foi um jogo ruim. 1-0, um golzinho achado lá do Martinelli. Mas o Arsenal ganha do Manchester City. Jogo muito resultado muito significativo, tá? Não só por colocar em segundo lugar, por cair o Manchester City para terceiro, criar uma distância de pontos, porque o Tottenham agora tem 20, o Arsenal que tá em segundo também tem 20, e o Manchester City em terceiro tem 18. Mas porque, por tudo, né, ano passado, como o Arsenal perdeu o campeonato, como o Arsenal deixou escapar o título da Premier League, entre aspas, né, deixou escapar, porque o City é bom, né, o City foi buscar também. Mas eu acho que é um resultado significativo pro moral do time. O Manchester City, como eu falei, perdeu do Arsenal, foi para terceiro lugar. Liverpool está em quarto, empatou em 2-2 com o Brighton, que é o atual sexto colocado. Tem um ponto a menos que o Liverpool. O Liverpool tem 17, o Brighton tem 16. Que time da hora esse time do Brighton, né, mano? Entra jogador, sai jogador, é vendido um, é vendido outro, é vendido Caicedo, o McAllister foi vendido e tal. O time mantém o estilo, o jeito de jogar. Que time da hora esse time do Brighton, é um time que eu gosto bastante. 2-2 contra o Liverpool. O Aston Villa empatou também 1-1 contra o Wolverhampton e está em quinto lugar, mano. Surpreendente a campanha do Aston Villa, na minha opinião. West Ham, sétimo, Newcastle, oitavo, Crystal Palace, nono, Manchester United, que ganhou de 2-1 do Brentford, é o décimo. Esse jogo foi uma virada inacreditável com um gol do McTominay, mano. McTominay fez gol pra virar o jogo no último minuto. Mas Manchester United tá bem mal, o time tá esquisito. Tudo que o Manchester United pareceu ter evoluído ano passado, esse ano, parece que esqueceu. E o Chelsea é o 11º, ganhou de 4-1 do Burnley. Chelsea fazendo 4 gols, isso é inesperado, para dizer o mínimo. E é isso, atualmente na zona de rebaixamento estão Burnley, Bournemouth e Sheffield United. São os 3 que estão na zona de rebaixamento no momento. Esse foi o nosso giro, né? Foi legal, acho que foi bacana comentar um pouquinho sobre alguns jogos, comentar sobre as tabelas. Digam se vocês gostaram. Um vídeo até que rapidinho, 15 minutinhos. É isso, gente. Beijo pra vocês. Se cuidem. Tchau.